Em um determinado momento da sua caminhada cristã, você já deve ter se perguntado, assim como eu, em como podemos ouvir audivelmente a voz de Deus. Antes da entrada do pecado no mundo, o livro sagrado relata que Deus passeava no jardim ao final de todas as tardes e ao Shabat, onde ele ficava o dia inteiro com Adão e Eva. Veja o porquê a maioria das vezes hoje não conseguimos mais ouvir a voz de Deus e como nós podemos ouvi-la. Está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, 2. Durante a caminhada no deserto, Moisés era o responsável em comandar todo aquele povo durante um trajeto de mais de 40 anos no deserto. Moisés era encarregado de falar com Deus e repassar tudo o que Deus dizia a seu irmão Arão e também a toda aquela multidão. Naquela época, uma pessoa consagrada poderia ouvir a voz de Deus, mas repare que Moisés temeu olhar para Deus. Veja o que está escrito: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então, o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés! Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continua a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como você, ainda nos dias atuais, pode ouvir a voz audível de Deus. Algumas pessoas, assim como eu e você, desejaram ter uma experiência sobrenatural com Deus, talvez com a intenção de fortalecer a fé delas para com Deus. Veja a experiência que Moisés teve. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porá sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Existe uma outra passagem que parece contradizer essa, uma passagem que afirma que Moisés viu a Deus face a face. Alguns estudiosos afirmam que a expressão hebraica em Deuteronômios, El Panim, é uma posição e significa em frente de, antes de, na presença de. A face, diante de diante da face de, o que indica que Moisés não necessariamente via o rosto de Deus, embora falasse com ele como quem observa com seu amigo, ou seja, um na presença do outro. Está em Números 12, 6 a 8. Isso concorda com o contexto bíblico também, pois Yahvé, Deus, falava com Moisés de uma densa nuvem, o que obviamente impossibilitava o de ver o rosto dele. Aqui podemos perceber através dos relatos bíblicos o quanto era mais comum naquela época ouvir a voz de Deus. Antes da entrada do pecado no Jardim do Éden, Adão e Eva conversavam face a face com Deus, porque estavam livres de pecado.
Mas com o tempo, o pecado foi enfraquecendo cada dia mais esse contato, ao ponto de não conseguirem ver mais a Deus e nem ouvir a sua voz. Algumas personalidades bíblicas tiveram ainda o privilégio e honra de ouvir a voz de Deus. Veja, por exemplo, Samuel, o filho de Ana. Está escrito que ele ouviu a voz de Deus o chamar 3 vezes. Agora, finalmente, eu vou te mostrar como você pode ouvir a voz de Deus e como Deus pode conversar com você e você entender como agradá-lo. O Salvador ensinou: "E bem-aventurados são todos os puros de coração, porque eles verão a Deus." Um dos primeiros passos para poder sentir a presença de Deus e até um dia ouvi-lo é ter um coração puro. Ter um coração puro significa ter uma vida totalmente consagrada a Deus. Ou seja, todos os seus caminhos, pensamentos e ações devem estar voltados a cumprir a vontade de Deus e ajudar a todos aqueles que precisam. Esse é um processo que leva tempo, por isso é necessário muita dedicação e paciência, porque tudo ocorre no tempo de Deus. Deus fala através da sua consciência quando você estiver em oração, em comunhão com Ele. Quando for o momento certo, você poderá ouvir uma voz muito impactante falando dentro da sua mente. É uma experiência surreal, mas não é quando a gente quer, mas quando Deus quer. Eu mesma, na minha vida particular, já vivi essa experiência algumas vezes. Essa experiência é muito impactante nas nossas vidas. Deus pode falar conosco de várias outras formas. Através da Bíblia é uma delas. Uma das formas mais seguras de saber a vontade de Deus é através da leitura e estudo profundo das Escrituras. Porque se não fizermos assim, o inimigo também tem poder para falar na boca das pessoas e nos enganar. Deus trabalha com cada pessoa de uma maneira particular. Deus pode usar pessoas para falar conosco. Pode usar elementos da natureza, um pássaro, um animal, uma brisa suave, uma música. Tem um vídeo rolando na internet que achei muito lindo, onde uma mulher pediu para que Deus provasse seu amor para com ela, fazendo com que um leão se aproximasse dela. Assim que ela terminou a oração, aquele leão veio e se aproximou dela. Foi uma cena muito impressionante e surreal. Se você quiser, conte aqui embaixo se você já teve alguma experiência com Deus, assim como eu já tive, e muitas outras pessoas. Deus abençoe o seu dia. Olá, eu sou Anne Santos. Para que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas que podem estar precisando, se inscreva no canal e deixe seu like. E se você souber de algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Tenha um excelente dia!